ciclos de quimioterapia depois da operação. Pronto. E isso aí são de 3 em 3 semanas. No entanto, por exemplo, num tumor do reto em que esteja a fazer quimio-radioterapia ou num tumor do colo do útero, que esteja a fazer quimio-radioterapia, a quimioterapia é semanal. Todas as semanas faz uma sessão de quimio e, portanto, a quimioterapia depende muito do esquema que os colegas estejam a fazer. Em relação à radioterapia, a radioterapia já é diária de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo há descanso. Ao menos isso. Também. Mas existe uma razão para isso, para que as células normais possam recuperar dos estragos que nós estamos a fazer com a radiação naquelas células que não têm doença e que nós todos os dias irradiamos também, porque estão juntas às células más e nós acabamos por apanhar, apesar do nosso esforço ser o máximo de apanhar o menos possível, não é? Claro. Mas a radioterapia é diária, de segunda a sexta-feira, e normalmente quando nós começamos o tratamento de radioterapia já sabemos o número de sessões que vamos fazer, ou seja, não fazemos até ver o resultado, não é? É um tumor do reto faz 5 semanas, é um tumor da próstata faz 8 semanas, é um tumor da mama faz 6 semanas e meia. Portanto, independentemente de ser isto ou de ser aquilo, a gente decide logo qual é a dose que vai dar em radioterapia. E, portanto, não estamos à espera de coisa. É comum dizer-se que as pessoas com mais idade, se calhar são as pessoas que aguentam mais uma fase de cancro até avançada, porque as células nessa altura não ramificam. É verdade? Não, não é verdade. As células ramificam exatamente da mesma maneira, seja num jovem, seja num idoso. O que acontece é que nós, num jovem, temos portanto, a replicação das células, não é? Temos muito mais células a crescer do que a morrer, claro. Não é? É natural. Pronto. E quando já estamos numa fase tardia da vida, temos muito mais células a morrer do que a crescer, não é? E, portanto, esta velocidade ou esta diferença da velocidade da replicação é que se manifesta também na doença. Ou seja, num doente jovem, nós acreditamos, e acontece, que o tumor cresça muito mais rapidamente do que numa pessoa idosa, ok? Mas isto de uma forma geral, não quer dizer que cada caso, não é? Que claro. Um caso não possa haver o contrário, de uma pessoa nova que tenha um tumor a crescer muito lentamente ou de uma pessoa velha que tenha um tumor a crescer muito depressa. Agora, o tumor, a tendência dele vai ser sempre a mesma, vai ser sempre querer conquistar espaço, ou seja, ele vai crescer, vai derrubar as primeiras barreiras, vai querer portanto, crescer para mais outros lados e depois vai se ramificar na mesma. Portanto, nós tenhamos 80, 90 anos ou 20, o caminho dele é quase sempre o mesmo. Agora temos é que saber dar a volta e combater e destruí-lo. E a qualidade de vida da pessoa influencia também? A qualidade de vida da pessoa, o performance status, portanto, a condição que a pessoa tem, influencia na nossa decisão de fazer ou não fazer. A operação? A operação, o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia. Nunca influencia no sentido de vamos fazer só quimioterapia ou vamos fazer só radioterapia. Portanto, influencia de uma forma geral, não é? Antigamente havia a ideia que as pessoas quando tinham determinada idade já não podiam fazer tratamentos. Pois. E essa ideia está a mudar um pouco. Porquê? Porque há pessoas de 60 anos que têm um performance status muito mau, ou seja, que não parecem ter 60 anos, né? Estão acamados, têm diabetes, têm problemas de coração, têm muitas doenças. E há pessoas de 80 anos que fazem a vida normalíssima, não é? Que vão todos os dias ao campo e, portanto, não poderemos pôr aqui só a idade como fator. Doutor, e qual é a percentagem de cura do cancro? Isso é uma pergunta difícil. Eu gostaria de dizer que era de 100%, mas não é, infelizmente não é. A percentagem de cura depende essencialmente do tipo de cancro que nós estamos a falar e fundamentalmente de ser um estadio inicial ou ser um estadio portanto, terminal, entre aspas. Não é? Quanto mais cedo nós detectarmos o cancro, maior probabilidade ou maior percentagem temos de o curar. Okay? Por isso é que existem os rastreios, ou seja, existe o rastreio do cancro da mama, existe o rastreio do colo do útero, justamente para apanharmos as doenças numa fase o mais inicial possível. Não é? E se apanharmos nessa fase, a probabilidade de cura é muito grande. Porquê? Porque são tumores pequenos, são tumores que estão no seu início, são tumores que estão muito localizados, a gente consegue tratar, faz os tratamentos todos, e aí estamos a falar em 60%, 70%, às vezes 80%, 90%. Se estivermos a falar num tumor que já se desenvolveu, que é aqueles estadios intermédios ou localmente avançados, aí já é mais difícil a cura, já não estamos a falar em 90%, já descemos ali para os 60%, 70%. De qualquer maneira, eu penso que já ultrapassamos a barreira dos 50%. Se estivermos a falar de um doente que já tem metástases, aí já não há cura possível. Aí poderá haver um tratamento
aquilo que nós chamamos de um tratamento paliativo, para tirar as dores, para tirar as hemorragias, para tirar os efeitos que a doença está a provocar, mas já não conseguimos ter a intenção de curar. É a base de comprimidos, por exemplo? Pode ser comprimidos, pode ser hidromassagem, tipo, pode ser soros, pode ser tudo mais alguma coisa. Tudo o que fizer tirar a dor e tirar, portanto, o mal-estar da pessoa, tirar o enjoo e dar-lhe a qualidade, o mínimo de qualidade de vida e principalmente dignidade. Falando dos doentes que estão tratados, com que frequência têm de voltar a fazer exames para verem até que ponto é que aquilo não acaba por renascer? Exatamente. É assim, em relação a cada tumor está definido internacionalmente e nacionalmente, e portanto a gente depois segue essas normas, aquilo que nós chamamos o follow-up, vem da palavra inglesa que é o seguimento, entre aspas, do doente. Portanto, o doente acabou os seus tratamentos, está considerado como curado, não há mais nada a fazer. O que é que faz? Nos primeiros 2 anos, normalmente é de 4 em 4 meses, tem uma consulta. Nessa consulta é feita análises com marcadores tumorais, é observado o doente, depende obviamente também do tumor que a gente esteja a falar, se estamos a falar de um cancro da mama, se estamos a falar de um cancro de colo do útero, se estamos a falar de um cancro da próstata, mas normalmente nos 2 primeiros anos essa avaliação é feita de 4 em 4 meses. Do 2º ao 5º ano passa para 6 em 6 meses e do 5º ano em diante passa uma vez por ano. E depois depende muito das instituições. Há instituições que ao fim de 10 anos acabam por considerar o doente mais do que curado e, portanto, não o seguem mais, dão-lhe aquilo que nós chamamos a alta, se bem que o doente sempre que necessitar recorre à instituição. Sim. E há outras instituições que mantêm o follow-up de 1 ou de 2 em 2 anos para o resto da vida. Numa fase complicada que falamos cada vez mais de crises, a tendência será para parar ao fim dos 10 anos, não é? Porque tudo isto tem custos, não é? Mas claro, normalmente isso está tudo estipulado de acordo com o tipo de tumor que as pessoas têm e quais são os exames que nós fazemos. Doutor, quais são os tipos de cancro mais difíceis de tratar, se é que se pode assim dizer, e os mais fáceis também? É assim, eu não diria que existem tumores mais difíceis ou mais fáceis de tratar. O que acontece é que, por exemplo, num tumor do pulmão, o tumor de pulmão demora muito tempo a dar sintomas. Ou seja, quando as pessoas começam a ter... Mais difícil de detectar. Exatamente. Quando as pessoas começam a ter tosse ou começam a deitar sangue, em África nós confundimos também muitas vezes com tuberculose, não é? Não é tuberculose, mas pronto. Aqui a tuberculose não é tão frequente e, portanto, a gente associa mais ao cancro do que à tuberculose. Mas quando o pulmão começa a dar este tipo de sintomas, já está num estadio muito avançado. E, portanto, é mais difícil de tratar, ok? Se eu apanhar um pulmão que, por algum motivo, fez um raio-x e é uma coisa inicial, a probabilidade de o tratar ou enfim, a dificuldade não é assim tanta. De qualquer maneira, há alguns tumores que nós, a medicina, ainda não conseguimos vencer tão bem. Estou-me a lembrar, por exemplo, do tumor do pâncreas. É um tumor que é extremamente difícil e tivemos muitas pessoas agora ultimamente famosas com esse tipo de tumor que a tecnologia e os tratamentos ainda não estão, a doença ainda não se consegue vencer. O tumor do pâncreas seria um dos tumores difíceis. Tumores fáceis, todos os tumores que sejam tumores iniciais são relativamente fáceis de tratar. Inclusive a do pâncreas também, no início. Inclusive a do pâncreas, se for detectado numa fase muito inicial, poderá ter probabilidade de cura muito grande. Vamos passar uma imagem positiva aos nossos telespectadores. Exatamente, não vamos só aqui falar de coisas más. Agora, o que é que nós estamos mais habituados a tratar? Porque é aquilo que existe mais. O cancro da mama, o cancro da próstata no homem, o cancro do reto em ambos os sexos, o cancro do colo do útero também já se trata e, portanto, esses estamos mais habituados a tratar, já não nos fazem tanta... Sei que é de Moçambique e para já quero mandar um beijo para Moçambique. E em Moçambique há meios técnicos, há realmente centros oncológicos para combatarem essa Neste momento em Moçambique existe uma unidade de oncologia que faz quimioterapia. Apenas em Maputo, uma? Em Maputo, sim. Penso que havia o projeto de iniciar uma segunda unidade em Nampula, mas que, entretanto, a colega que estaria em Nampula veio para Maputo e, portanto, só no Maputo é que eu penso que há quimioterapia. A radioterapia não existe em Moçambique neste momento, existiu em 1974, penso que até ali 75, 76 existiu, havia uma unidade, portanto, uma bomba de cobalto, que entretanto foi desativada, claro, porque já não tinha capacidade para tratar, e atualmente os doentes que necessitam de radioterapia vão fazê-lo à África do Sul. E costuma receber muitos doentes de Moçambique?
alguns doentes de Moçambique, não diretamente para mim, algumas pessoas conhecidas e familiares, claro, que me contactam, mas sei que alguns doentes vêm, portanto, fazer os tratamentos nos institutos portugueses de oncologia. Doutor, para finalizarmos, acredita que a cura do câncer tenha tido muitos avanços e que daqui a pouco tempo encontremos algo que, com uma pequena pílula, desapareça a doença tão terrível que é o cancro? É assim, eu acredito que a cura, melhor que seja encontrada dia a dia, passo a passo, que a gente esteja a procurar e esteja no caminho certo da cura do cancro. Uma pílula milagrosa ainda é difícil, mas acredito, há vacinas que estão a ser testadas e que penso que poderão nos trazer alguma vantagem. Eu digo pílula, doutor, porque a vacina sempre dói um bocado. Exatamente, também é verdade. Não, mas eu penso que uma pílula não será assim tão fácil. Mas eu penso que, sim, o dia a dia a gente está a caminhar para curar o cancro. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, Bel. Para saber mais sobre o nosso programa, visite o blog Viva Saúde, onde temos todas as informações sobre temas e convidados. O programa de hoje estará disponível no YouTube e agora aproveito para tirar algumas notas importantes sobre o tema. A forma como falamos de cancro mudou nos últimos anos, assim como os tratamentos disponíveis. Hoje em dia, quando uma pessoa é diagnosticada, tem à sua disposição cirurgias de remoção do tumor, além de sessões de quimioterapia e de radioterapia. Do tratamento podem fazer parte todas estas alternativas, estabelecidas pelo médico caso a caso, conforme o tipo e fase de desenvolvimento do cancro. Todas estas terapias são, no entanto, bastante agressivas. A quimioterapia costuma realizar-se semanalmente, bissemanalmente ou de 3 em 3 semanas. É comum que na semana imediatamente a seguir ao tratamento o paciente sofra de vômitos, diarreia, queda de cabelo e cansaço extremo, além da baixa das defesas. Todos estes sintomas costumam agravar-se nas sessões seguintes. A radioterapia é um tratamento diário com uma pausa de 6 em 6 dias. Por isso, normalmente, ao fim de 3 ou 4 sessões, surgem alguns sintomas relacionados com a localização do tumor, desde diarreia, vômitos, queimaduras na pele, dor, perda de líquidos ou fadiga. Apesar das dificuldades do tratamento, se o cancro for descoberto numa fase inicial, tem cerca de 85% de hipóteses de cura. Este número desce significativamente no caso de um cancro já desenvolvido e quando este se espalhou por todo o corpo, as chamadas metástases, normalmente opta-se por cuidados paliativos para o alívio da dor e melhoria da qualidade de vida. Os especialistas confirmam ainda que uma atitude positiva, reforçada por um grupo de apoio de amigos ou familiares e a manutenção de bons hábitos de vida, aumentam significativamente as hipóteses de cura. E o Viva Saúde de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Visite-nos no Facebook, onde pode encontrar todas as novidades sobre saúde e bem-estar. Mas, como sempre, não vamos embora sem o deixar com alguém especial. Até o próximo programa. Viva bem, viva saúde! Mónica Sofia, empresária. Os bons hábitos alimentares começam de pequenino. Alimente bem o seu filho. Dê-lhe frutas e legumes para crescer forte e saudável.